Olá, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos relatos da ressurreição no Novo Testamento e investigar o que as fontes originais realmente nos contam. Para a gente começar, é super importante entender uma coisa. A ressurreição não é só mais uma história na Bíblia. Não mesmo. Ela é, na verdade, a peça central de toda a fé cristã. É o evento que dá sentido a todo o resto, sabe? O grande clímax. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa de verdade. O que acontece quando os relatos que servem de base para esse evento tão fundamental simplesmente não batem? É isso que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai colocar as diferentes narrativas dos evangelhos lado a lado. Vamos comparar para ver o que bate e, principalmente, o que não bate. A nossa fonte sugere começar por eles por um motivo bem lógico. Pensa comigo, se Mateus e João foram testemunhas oculares que andaram com Jesus, o esperado seria que os relatos deles fossem super parecidos, super coesos, certo? Bom, vamos ver se isso se confirma. Agora sim, vamos para o confronto direto. Mateus contra João. Esse é o nosso primeiro ponto de análise detalhada. E logo de cara, a gente já encontra uma contradição bem direta. Dá uma olhada. Em Mateus, são duas mulheres que encontram Jesus na estrada. Já no Evangelho de João, a história é outra. A primeira aparição é só para Maria Madalena, sozinha, do lado de fora do túmulo. São duas cenas bem diferentes para um mesmo momento. E a coisa fica ainda mais complicada. Mateus fala que o ponto de encontro seria na Galileia, mas João descreve esse primeiro encontro com os discípulos acontecendo em Jerusalém. Essa diferença de lugar é um ponto de conflito bem grande. Como os dois poderiam estar certos? Agora, vamos abrir o leque e trazer os outros evangelhos para a conversa. Porque Marcos e Lucas adicionam ainda mais camadas e variações para essa história, sabe? O que só torna a busca por uma sequência única de eventos ainda mais complexa. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Cada evangelho apresenta um começo diferente para essa história. Mateus diz que Jesus apareceu para as duas Marias. Já Marcos, na sua versão original, nem fala que Jesus apareceu. Ele descreve um jovem mensageiro dentro do túmulo. Lucas narra uma aparição para dois discípulos na estrada de Emaús. E João, como a gente já viu, foca na Maria Madalena. É muita versão diferente. E os conflitos não param por aí, não. A fonte aponta várias outras coisas. O número de anjos no túmulo varia de 1 para 2. A reação das mulheres, em Mateus, é medo com alegria. Em Marcos, é só medo, e elas ficam caladas. Até o local da ascensão de Jesus para o céu é diferente. Um aponta para Galileia, o outro para perto de Jerusalém. E para adicionar mais uma peça nesse quebra-cabeça, a gente tem o testemunho de Paulo, que é um dos mais antigos de todos. Ele faz a própria lista de aparições, e a ordem é completamente diferente. Ele começa com Pedro e simplesmente ignora as aparições para as mulheres que os evangelhos mencionam. Tá, a essa altura a pergunta é meio óbvia, né? Por que existem tantas diferenças? Bom, na parte final da nossa análise, a gente vai ver a explicação que a fonte apresenta para tudo isso. A fonte usa uma analogia muito forte para mostrar o tamanho do problema. Pensa num delegado de polícia recebendo 4 testemunhos que se contradizem o tempo todo. A conclusão dele seria óbvia: essas pessoas não são testemunhas confiáveis, são suspeitas. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se não são só pequenos detalhes, mas conflitos na estrutura da história, qual seria a causa segundo a análise dos textos? A resposta pode estar na origem desses escritos. E aqui está um ponto-chave: o tempo. De acordo com os estudiosos, os evangelhos não foram escritos logo depois dos eventos. Eles foram escritos décadas, muitas décadas depois. E isso, segundo a fonte, muda tudo, porque indica que os autores não foram testemunhas oculares. Com base nisso, a fonte chega a algumas conclusões. Primeiro, os autores não viram os eventos. Eles eram provavelmente de gerações posteriores de discípulos. Eles teriam usado os nomes dos apóstolos para dar mais autoridade, mais peso aos textos. E tem mais. Algumas passagens, como o finalzinho de Marcos, foram adicionadas séculos depois. E assim a gente chega ao fim desta análise. A fonte nos deixa com uma última reflexão, um ponto bem provocativo que resume todo esse dilema. E aqui está a questão final que a fonte levanta. Diante de tantas discrepâncias, a gente deve aceitar os textos como perfeitos, sem erros, ou, como a fonte sugere, a gente deveria exercer o direito de questionar. Fica aí a reflexão sobre a natureza desses documentos e como a gente decide lê-los.